Eu daria a minha vida por isso. E eu quero perguntar quantas pessoas, de fato, são levadas ao limite. E para entender um pouco a minha história, eu quero convidá-los a viajar pelo Pantanal, o lugar onde eu compus a minha história, que ela foi marcada por coragem, pelo medo, por cicatrizes, por vitórias e também por grandes lições. Para quem não sabe, o Pantanal viveu na década de 80 um dos momentos mais violentos da sua história pós-guerra. O Pantanal foi invadido por caçadores, pelo sul, paraguaios, bolivianos, brasileiros, dizimando fauna. Para se ter uma ideia de números assustadores, pelo menos 3 milhões de jacarés foram mortos. Pelo menos 2.000 araras azuis foram traficadas. E mais de 1.000 onças pintadas, as suas peles chegaram na Europa para atender à moda. A paz que existia naquele lugar deixou de existir. E é nesse contexto que eu, um jovem tenente, recém-saído da academia, recebo a minha primeira missão. Ir ao Pantanal, combater o tráfico, a caça e até a pesca predatória. Dezembro de 1983. A minha história, que estava recém começando, parecia que tinha chegado ao fim. Numa dessas operações, eu comandava uma patrulha e os caçadores eram conhecidos pela sua precisão. Acertaram Costa, meu piloteiro, com um tiro na testa. O barco desgovernado se perdeu, eu dentro do barco. Antes que eu pudesse ser socorrido, eu também fui atingido com um tiro no ombro, certamente mirado para a testa. Ali, eu pude entender naquele momento o quanto a vida pode mudar em segundos. Ainda escuto o soldado Xavier, que foi o primeiro que chegou, já era quase noite. Quando ele conseguiu chegar próximo, ele gritou: "Acertaram o tenente!" Todos os soldados correram ao meu encontro, no meio do rio, aquela situação de alto risco, e percebem a gravidade do que tinha acontecido. Eu tinha uma hemorragia, sangue, o Costa já recolhido no barco morto. Eu precisava ser socorrido, removido daquele lugar no meio do Pantanal. E foi graças à coragem de um piloto, Nelson, chamado numa reunião: quem tem coragem de ir buscar o tenente? Guiado apenas por uma bússola, e pediu para que iluminassem a pista com tocha de fogo. Ali, eu pude ser resgatado. Noite, chuva. E eu começo, a partir dali, uma segunda grande batalha. Sobreviver. Foram pelo menos 2 anos de tratamento, 10 cirurgias, o braço ainda paralisado pela lesão no nervo. E eu tinha ali 2 opções: parar ou continuar. E eu decido ainda assim me representar no comando geral. E antes que eu pudesse concluir uma continência descoordenada, o comandante geral falou: "Tenente, o senhor vai para a reserva. Sua missão está concluída." Eu não aceitei e propus a ele que me submetesse a todo tipo de prova, a tudo aquilo que podia mostrar que eu ainda poderia permanecer na ativa. Foram muitas provas, e a mais difícil dela foi subir 12 vezes com um único braço na barra para que eu pudesse ficar. Quando tudo isso aconteceu, já não tendo mais como me deixar na reserva, eu queria voltar, porque eu sabia
que a situação tinha se agravado e eu precisava voltar ao combate. Eu consigo convencer o comandante a voltar para a escola de formação de soldados. Ali, nós começamos a discutir durante um ano, treinamento, aulas, palestras, olhando o mapa, por onde entrar, onde eles estão, para que nós pudéssemos voltar de fato ao combate. Esses 80 homens, talvez um pouco mais, passaram os próximos 5 anos combatendo nas condições mais adversas. Fardas molhadas, chuva, escutando o barulho da bala, correndo o risco de morrer a qualquer momento. Eles eram muitos. Eles abriram mão do conforto das suas casas, da família, porque nós tínhamos uma missão. Esses homens, eu costumo dizer, são heróis sem medalhas. Quero abrir aqui um parênteses, porque nós só conseguimos vencer porque nós tivemos o apoio de uma gente diferente, a gente pantaneira. Um povo de coragem, que nos mostrou o caminho, nos deu logística, nos deu comida, nos guiou. Porque eles queriam que a paz voltasse àquele lugar. Em 1991, nós conseguimos definitivamente controlar a situação. A caça, o tráfico, a pesca predatória. Tínhamos, de fato, restabelecido a ordem naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que era muito mais do que combater. Era necessário proteger aquele lugar. Uma missão permanente. Nasce aí a ideia de criar um instituto. Dei a ele o nome Instituto Homem Pantaneiro. Uma justa homenagem. Merecidos. 300 anos eles nos mostraram a necessidade de ter relação de respeito com a natureza. Hoje, somos responsáveis por um corredor de biodiversidade de mais de 400 mil hectares. Um paraíso ainda a ser descoberto. Uma equipe multidisciplinar monitora, tenta entender o comportamento de cada espécie, onça-pintada, tatu-canastra, cervo, espécies que certamente são ameaçadas nos grandes centros, em outros lugares, correndo o risco de ser atropeladas no desmatamento e assim por diante. Nós dialogamos com a comunidade ribeirinha, com os empresários, com as escolas isoladas, com os índios guatós, que moram no extremo norte do estado de Mato Grosso do Sul. Nós aprendemos que muito mais do que entregar resultados, nós produzimos natureza. Mas eu não sabia que o pior inimigo estava por vir. Em 2020, o fogo impiedoso, perverso, atravessou 4,5 milhões de hectares. Eu estava lá, com bombeiros, voluntários, soldados, a comunidade apavorada, assustador. Era incontrolável. Vento de 60 quilômetros por hora, tudo aquilo queimando o que nós protegemos por mais de 30 anos. Ele deixou em todos nós imagens inesquecíveis de espécies que tentavam fugir com seus filhotes para fugir do fogo. Não tinha para onde. Não havia como controlar esse inimigo. Ele transformou tudo em cinzas. E eu confesso que ali, pela primeira vez, eu senti vontade de desistir.
tudo queimado. Mas aconteceu algo que comoveu a todos nós. A solidariedade. Ela veio de todos os lugares. Daqueles que tinham mais dificuldades, trazendo alimentos, dos empresários, dos improváveis. E o Brasil inteiro perguntando: como eu posso te ajudar? De maneira especial, de muitas cartas que nós recebemos, uma criança agradecia por termos salvo a sua casa, que poderia ter sido queimada. E pedia para que nós continuássemos. Eu quase dei a minha vida pelo Pantanal, mas ele também me ensinou coisas importantes sobre ciclo, sobre resiliência, sobre gente, sobre cultura. E aprendi com as águas que muito mais importante do que ir é permanecer acontecendo. E eu pergunto aqui para todos: o que você está disposto a continuar, mesmo quando tudo pede para parar? Eu não preciso do fim para chegar. Manuel de Barros. Obrigado.